Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Uma semana depois dos encontros entre o Presidente da República e o líder da Renamo, a Frelimo destacou para as províncias, brigadas centrais, cuja agenda contraria o que Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama decidiram. À saída do segundo encontro com Filipe Nyusi, a 9 de fevereiro, Afonso Dhlakama era um homem muito satisfeito. E não era caso para menos. Um pré-acordo alcançado com o chefe de Estado acalentava as esperanças de ver o projeto de regiões autônomas a seguir para frente. Estamos a falar da região autônoma, aquilo que temos vindo a falar para a Renamo como reivindicação, e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o Presidente entendeu, de facto, e a Renamo tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério. Não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada maioritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação. As palavras do líder da Renamo foram secundadas pelo chefe de Estado, que entretanto acrescentou que as conversações estavam a decorrer sem pré-condicionalismos. A Assembleia que será o ponto ou o local que vai decidir as vontades do povo. E neste caso, a Renamo vai submeter um projeto que deve representar algumas vontades. Se essas vontades forem do povo, vão ser discutidas. A abertura e a compreensão de Filipe Nyusi parece não ter agradado à Comissão Política da Frelimo, o órgão que orienta e dirige o partido no intervalo das sessões do Comitê Central. Uma semana depois, o órgão destacou para todas as províncias brigadas centrais com uma agenda que contraria os consensos que tinham acalmado Afonso Dhlakama, dos mais moderados aos mais radicais. Não há divisão do país. Não há regiões autônomas, não há governos autônomos. O país, Moçambique, é uno e indivisível. As eleições do dia 15 de outubro foram gerais, não eram provinciais, não eram regionais. Esses que propalam a formação de um governo regional, de um governo autônomo, estão a agir fora da Constituição da República. O nosso país é um país em que a unidade nacional é um dos princípios estipulados pela nossa Constituição. E a unidade nacional, em nenhum momento a nossa Constituição diz que o país está dividido, deve ser dividido. Então, não posso agora dizer que instrumento ou que projeto é este que vai entrar, porque não sei de nada. Mas foi a partir de Tete que ficou esclarecido que, afinal, tratava-se de uma campanha bem coordenada ao mais alto nível do partido. Vamos aproveitar este momento e também quer nas conversas com a nossa população, com os militantes, com os nossos simpatizantes e com toda a população, e sobretudo convosco, para tentarmos também usar este momento para promovermos uma campanha entre nós, uma campanha política, para combatermos os discursos e ameaças intimidatórias do líder da Renamo. E há quem vê a reivindicação política de Afonso Dhlakama um incitamento à violência. Ouvimos discursos que incitam a manifestação e violência proferidos pelo líder da Renamo, que intentam contra a Constituição da República. Além dos discursos, os comunicados da Comissão Política são inflexíveis em relação às regiões autônomas. A última reunião do grupo restrito diz no número 2, e passamos a citar: a Comissão Política regozija-se pelo elevado sentido patriótico e de autoestima que tem sido demonstrado pelo povo moçambicano no repúdio e condenação veemente a todas as formas e tentativas de dividir o nosso país, que são um atentado contra a consolidação da unidade nacional, da paz, da construção do Estado de Direito Democrático, fatores fundamentais para o desenvolvimento. Membro do Comitê Central, Filipe Nyusi entra na Comissão Política apenas por inerência de funções de Presidente da República, eleito pela Frelimo. A Renamo reage e diz que a Frelimo está em contradição, tendo em conta o último encontro entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi.
O principal partido anunciou, entretanto, a continuação do périplo de Afonso Dhlakama pelo norte do país. A partir de ontem, há 2 dias atrás, estamos a ver a Frelimo a desdobrar com os seus quadros nas províncias, nos distritos, a desmentirem, a dizerem efetivamente que não há entendimento entre aquele que é presidente da República, suportado pela Frelimo, e os quadros da Frelimo que todos os dias estamos a ver nos distritos. É uma aberração, é uma contradição clara de que o presidente Nunes está a ser combatido. Manuel Bissopo revelou ainda que os entendimentos alcançados nas negociações entre o presidente da República e o presidente da Renamo não são escritos. Que quer o presidente Dhlakama, quer o presidente Nunes, em nenhum momento se pronunciaram tanto contra a aprovação do projeto. Pelo contrário, vimos todos satisfeitos, esperançados de que o projeto vai ter sucesso. Essa é a nossa esperança. Esperamos que o acordo alcançado venha a prevalecer no Parlamento para que esse projeto se transforme numa realidade. Por seu lado, a Renamo anuncia que o seu líder vai retomar as visitas que estava a realizar antes dos encontros com o presidente da República. O presidente Dhlakama, nos próximos dias, continuará com a sua visita na região norte para dar continuidade ao trabalho que estava a fazer, sem prejuízo de tudo aquilo que acordou com o presidente da República. Esta conferência de imprensa deveria ter sido orientada pelo próprio presidente da Renamo, mas 1 hora depois foi o secretário-geral quem compareceu. Manuel de Araújo diz que a contradição na Frelimo não é saudável e põe em causa a estabilidade no país. O edil de Quelimane diz que é preciso fazer todos os possíveis para se evitar a instabilidade política. Eu penso que a saída será encontrar um meio termo entre aquilo que são as pretensões da Renamo e aquilo que me parece estar a constituir-se, que é a pretensão da Frelimo. Pelos pronunciamentos, eu penso que esta questão não é pacífica dentro da Frelimo. Está claro, e vi vários membros da Comissão Política da Frelimo a mostrar uma posição totalmente contrária a isso. Portanto, o que, infelizmente, leva-nos a um espectro de que Moçambique poderá voltar a uma situação de guerra. E isso, o país voltar à guerra, para mim, é uma questão bastante profunda. É uma questão porque o país está a andar, o caminho tem os seus defeitos, mas a guerra é o ponto mais baixo, portanto, da convivência entre seres humanos. Se nós conseguirmos evitar a guerra, eu penso que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E eu, pessoalmente, estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance no sentido de alcançarmos a paz. Isso passa necessariamente por coroar de mimos o líder da Renamo? Eu disse tudo o que tiver que ser feito. Se for preciso coroar de mimos o presidente Nunes, eu coroo o presidente Nunes de mimos. Se for preciso coroar o presidente Dhlakama de mimos, eu coroo o presidente Dhlakama de mimos. Se for preciso coroar o presidente David Simango de mimos, para garantir a paz. A paz é o bem maior. O membro da Comissão Política da Frelimo, Enéas Comis, diz que o desarmamento dos homens da Renamo é uma questão de tempo. No encontro popular mantido na localidade de Manhissa, em Funhalouro, a população mostrou-se preocupada com a presença de homens armados da Renamo no povoado de Rigui, no posto administrativo de Tome, naquele distrito, e, em resposta, Enéas Comis, membro da Comissão Política da Frelimo, tranquilizou a população e garantiu que o assunto está a ser tratado no diálogo que acontece no Centro de Conferências João Quixissano e que o desarmamento das forças residuais da Renamo é uma questão de tempo. O desarmamento e a desmilitarização da Renamo aconteça já. E assim esses homens armados que estão nas bases da Renamo possam de lá sair, entregar as suas armas e serem integrados na Polícia da República de Moçambique ou nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E assim nós podemos ir à nossa machamba, semearmos,
plantarmos, para colhermos, quando chegar à altura da colheita. Noutro desenvolvimento, Comiche frisou que as eleições do passado dia 15 de outubro foram gerais e não regionais, daí que não há espaço para a criação de regiões autônomas em Moçambique. A vontade do povo é do Moçambique uno e indivisível. Houve alguma eleição que teve lugar no dia 15 de outubro de 2014 para as regiões autónomas? Queremos viver todos unidos, moçambicanos todos unidos. Não queremos regiões autónomas, não é assim? E não queremos guerra em Moçambique. Queremos paz em Moçambique, não é assim? Ainda no distrito de Funhalouro, Comiche manteve na tarde desta terça-feira encontros com membros dos órgãos sociais do Partido dos Camaradas para, em conjunto, definir as estratégias para a execução do programa de governação apresentado durante a campanha eleitoral. E para esta edição, a Noite Informativa traz mais 2 convidados que vão analisar os temas que marcam a atualidade. E são eles os senhores Moisés Mabunda, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo, que é jornalista e também sociólogo. E também o Anísio Banaíssa, que é docente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bem, o Presidente da República, Filipe Nyusi, reuniu-se com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para discutir questões relativas à consolidação do clima de paz e estabilidade em Moçambique. Do encontro, as partes acordaram que a Renamo vai submeter ao Parlamento o anteprojeto da lei para a criação de regiões autónomas. A proposta esta que ainda não foi submetida, não é? O que significa que ainda não se sabe muito bem o que a proposta contém. Entretanto, como acabamos de acompanhar, a Frelimo despachou as brigadas centrais para todas as províncias. Um dos aspectos que está a ser disseminado é o não à divisão do país, numa clara alusão ao projeto de criação das regiões autónomas. Sr. Mabunda, como analisa esta campanha que a Frelimo está a levar a cabo, numa altura em que ainda não se conhece a essência do projeto da Renamo? Bom, talvez antes de ir à questão que põe na mesa, se calhar é preciso, não sei como é que se diria, era tentar limpar um pouco o caminho, ver se temos os mesmos dados, as mesmas formulações em relação a esta questão. Em primeiro momento, houve, de facto, isso é um facto, é real, houve encontro entre o líder da Renamo e o Presidente da República. Desse encontro saiu a ideia, a que se chama acordo agora, chama-se consenso, se calhar aqui é onde está o problema, de que o líder da Renamo devia apresentar a proposta que tem, por escrito, como manda a lei, ao órgão devido, que é a Assembleia da República. Sim. E lembro-me, depois do segundo encontro, o chefe de Estado, no primeiro encontro foi um pouco mais reservado, mas no segundo encontro ainda prestou algumas declarações que tudo vamos fazer, mas dentro da Constituição, sim, dentro da lei-mãe moçambicana. Este é um aspecto importante. Daqui para frente, como se viu, sabe-se, não é? Há brigadas da Frelimo em todas as províncias, creio que é isso. Mas nós temos de ter em mente um segundo aspecto importante. É que não há uma exclusão mútua entre o partido Frelimo como tal. E esta tem sido prática do partido Frelimo, de tempos a tempos, expelir brigadas para as províncias. Não há exclusão entre esta prática da Frelimo e o presidente da Renamo, a Renamo, submeter a sua proposta à Assembleia da República. Ou seja, a prática da Frelimo, o método é este: brigadas vão às províncias, reúnem, fazem os encontros populares que conseguem fazer. Está a dizer que é legítimo que essas brigadas estejam nas províncias todas, estejam a difundir estejam a fazer esta campanha do não a este projeto, mesmo que não conheçam, e a Renamo, o seu papel é submeter este anteprojeto ao Parlamento. Não há nenhuma interferência. O que eu estou a tentar dizer é recuperar aquilo que é a metodologia
de elaboração de leis no país ou de submissão de propostas de lei, de anteprojetos à Assembleia da República. O que é de lei é o seguinte, é que um grupo de cidadãos, um grupo desde que reúna as assinaturas necessárias, um partido político, o Presidente da República, o Governo, podem submeter uma proposta de lei, uma proposta de projeto de lei, uma proposta de lei à Assembleia da República. Isto, contudo, não pode paralisar todas as atividades das outras instituições, não é? Agora, se a RENAMO tem o projeto que tem, em princípio, como se falou, é a regionalização do país. E isto é contra a Constituição. Eu penso que, se calhar, não há a partida, quer dizer, uma espécie de censura. Não podemos pensar ou pedir ou apelar que as outras instituições, sejam congêneres, partidos políticos ou instituições da sociedade civil, etc., etc., se deixem de pronunciar a favor ou contra este princípio que está a ser preparado, não é? A RENAMO tem um projeto que quer apresentar à Assembleia. Apresente à Assembleia. O Partido Frelimo entende que deve fazer as suas campanhas políticas, como a RENAMO tem feito, como os outros partidos, infelizmente, muito pouco ou menos, mas eu acho que não há exclusão entre... Agora, se concordamos ou não concordamos com a proposta, com a essência da proposta, o espírito da proposta que a RENAMO traz, esta é outra segunda discussão. Okay. Já voltamos ao Sr. Mabunda. Anísio Banaíssa, qual é a sua percepção em relação a esta campanha que a Frelimo está a fazer, em relação àquilo que foi o consenso entre a Filipe Nhusi e Afonso Dhlakama? Bom, primeiro temos a premissa de liberdade de atividade política, não é? E a RENAMO tem estado a fazer, teve uma paragem já na última semana, mas tem estado a fazer uma campanha política também. E o maior inconveniente que se percebeu na campanha política da RENAMO não foram as deslocações, foi a mensagem propalada nas deslocações. Nós vimos, em algum momento, declarações muito violentas, no sentido de vamos direto para Maputo, fazemos um ataque direto, vamos... Então, eu acho que tudo que trazia de mérito as campanhas políticas da RENAMO eram os discursos, não a campanha em si. A Frelimo também, com o direito que o assiste de liberdade de ação política, atividade política, está no mesmo processo, que é, em princípio, um processo histórico, como disse Mabunda, também está a fazer a sua atividade. Havendo algum discurso não bom, de facto, seria elemento de repúdio. Mas o que está a acontecer aqui é que, volto à peça que nos mostrou em relação aos encontros entre o Presidente da República e o Presidente da RENAMO, em que o Presidente da RENAMO deu um sinal muito claro, que a sua percepção em relação ao seu projeto é que os deputados se esvaziem de toda uma capacidade de discussão e façam simplesmente uma chancela sobre as suas aspirações, sem um espaço de debate, sem um espaço de crítica, não é? Daqueles que foram eleitos pelo povo. Então, quando ele faz esse pronunciamento, percebemos que houve uma reação logo no mesmo momento, quando esteve com o Presidente da República, em que o Presidente da República diz que a ressalva que tem que ser feita aqui é que todos os consensos serão fechados na mesa da Assembleia da República, no espaço em que o povo debate
via seus representantes. Isto foi muito claro, vocês passaram a peça, que nada vai passar sobre a lei. E não pode, não tem autoridade do presidente de tirar esse privilégio dos representantes do povo de discutirem sobre qualquer que seja a aspiração de grupos políticos, de indivíduos. Não pode. Então, a minha questão não é exatamente a questão da lei, de deixarmos... Sim, é que eu vou para lá. Por cima eu vou para lá. Eu estou aqui a trazer um elemento histórico que me faça chegar às campanhas e este discurso que parece, em algum momento, que traz alguma contradição. E o que eu quero aqui dizer, neste elemento histórico, é que não existiu um acordo no sentido de que nós, a Frelimo, falado pelo Presidente da República, que é membro da Frelimo, concordamos, avança-se e vamos chancelar. Houve uma ressalva que há de haver debate. E o que está a acontecer hoje nas campanhas da Frelimo é que os deputados, de maneira singular, vão avançando suas percepções relativas a um projeto que se percebe o espírito. Entenda isso. Porque, a não ser esse espírito, o documento vai para lá. As sessões da Assembleia da República têm sido públicas. E o povo vai acompanhar o espírito. Se não for for alguma coisa provavelmente melhor e aceitável para os membros da Frelimo, eu acredito que há de haver maior ponderação e maior debate. Mas não será uma forma, Bonaissa, de inviabilizar se as brigadas já estão nas províncias e já estão a dizer não a este projeto? Não é uma forma de inviabilizar logo na essência? Quer dizer, vai chegar ao Parlamento, mas já temos esta noção de que, de fato, o projeto vai ser inviabilizado? Não, a serem deputados, aqui, todos os que se pronunciaram, pelo menos eu tenho aqui, por mim, que se o espírito for efetivamente divisão do país, se as regiões autónomas significarem divisão efetiva do país, definitivamente, pelo menos pelos deputados que falaram, percebe-se claramente que não será favorecido por este grupo. Mas vamos dar o benefício da dúvida para um debate mais aberto, porque nem todos os deputados se pronunciaram. E há liberdade de consciência para os deputados. O que eu quero dizer é que não podemos fazer generalizações. E o que está aqui no maior tom de debate é o conteúdo que leva à percepção de quebra de acordos. Não houve um acordo tácito no sentido de que o seu projeto será aprovado. Isso o Presidente corrigiu. Submete e vai ser debatido. E a submeter, os membros da Frelimo estão a dizer que a submeter com o espírito que nos faz perceber que é divisão efetiva. Se essas regiões autónomas significam dividir o país, se for a perceber, tanto o Comicho quanto os outros foram repisando, não a divisão do país. Regiões autónomas não, mas eu acredito que o espírito é o mesmo. A ser assim, eu já tive uma dissertação em relação a isso, em que também mostro o meu desagrado se for para dividir o país, mesmo pela conjuntura de tudo isto. Mas também ficarei simpático se a RENAMO apresentar um projeto que não é de divisão do país, provavelmente que melhore a condição das pessoas, dos moçambicanos. Definitivamente, isto, quando é levado a debate, traz alguma maturidade e eu acho que é consequente. Eu só queria meter uma pequena colherada. Sim, faça favor. Utilizou uma expressão interessante, afronta. Bom, pode ser, mas acho que recuando para a história, não sabemos quem afronta quem, ou quem vai contra os princípios de quem. Porque se nós formos a ver os estatutos da frente, até da Frente de Libertação de Moçambique, e depois os estatutos da Frelimo atual, depois as várias constituições que nós fomos tendo, o que vem lá é que Moçambique é uno e indivisível. Não é? A própria Frente de Libertação não falou em libertar regiões, em libertar províncias, tanto é que houve a discussão, mas o que prevaleceu é que o país tinha que ser liberto no seu todo, no seu conjunto. Então, se calhar aqui, usando a sua palavra, quem está a afrontar talvez é a proposta, é o princípio que foi anunciado. O líder da RENAMO foi anunciando pelos comícios que foi fazendo a ideia de regiões
a ideia de províncias autónomas, etc. E eu penso que é uma reação natural àquilo que é um instrumento, quer dizer, é o BIE de identidade da Frelimo, que é por um país único, um país indivisível, e quando aparece um projeto contra um projeto que pretenda destruir esta identidade, penso que estamos a assistir às reações. É que até agora são suposições, porque ainda não se tem um projeto para saber qual é a essência exatamente deste projeto, se de fato vai dividir ou não o país. Mas vamos olhar para aquilo que foi o discurso não são suposições. Passaram as peças aqui várias vezes dos comícios do líder da Renamo, a falar de regiões autónomas, a falar de províncias autónomas. Isso está. Pode, não está. As províncias autónomas está estabelecido na Constituição da República. Províncias autónomas? Sim. Não temos. Não províncias autónomas, de facto, não. O que a Constituição da República diz, que foi depois defendido por alguns académicos, foi que existe a possibilidade de termos autarquias maiores em relação a cidades e vilas. É isto que a Constituição diz. Mas isto precisa de ser muito bem estudado e entendido para ver como é que se faz o enquadramento disto. Porque nós agora temos alguns municípios que são autarquias, não é? Que estão nas províncias. Você quer uma província autónoma que, com esta característica de município, tem que dar um tratamento diferenciado aos municípios que já lá existem. E estaria aqui a assumir, em princípio, que toda aquela província que a Renamo teve resultados relativamente favoráveis, sim, todos os distritos, eles são favoráveis a Renamo, mas o que não é verdade. Se for a ver, há uma relativa proximidade entre os resultados da Renamo e Frelimo nesses espaços, bem diferente daquilo que aconteceu até em Gaza. E a ser assim, vai encontrar alguns distritos em que a Frelimo teve resultados mais favoráveis que a Renamo. E esse povo pode dizer que não, nós queremos autonomia, também não queremos estar nesta região que se pretende região autónoma da Renamo. Então isso ainda dá muito espaço para grandes debates. É por isso que a ideia de uma região autónoma com espaço territorial de província, como se diz, pode-se levantar, principalmente se a premissa for os resultados das últimas eleições. Isso é muito discutível, é altamente discutível, mesmo por causa do nível de separação, que às vezes é uma percentagem extremamente reduzida entre a Frelimo e a Renamo, entre o presidente Nyusi e o líder da Renamo, em termos de resultados. Então isso traz espaço para muito debate. É por isso que a proposta que nos é apresentada depois, com o líder da Renamo a dizer que eu ganhei nessas províncias, então eu quero tornar isto região autónoma. Podia depois o Presidente da República dizer que não, eu ganhei neste distrito e neste aí, eu também quero os meus distritos autónomos. Então isto é completamente difícil de gerir. É por isso que o princípio de usar autarquias maiores está a ser questionado e as pessoas estão a entender isso como uma perspectiva de dividir o país e, no fundo, pelas declarações, se usarmos o modelo que o Presidente da Renamo foi apresentando nos seus comícios, definitivamente seria dividir o país. Agora, se a Renamo pensa em reinventar esta autarcização de algumas regiões ou províncias, pensa em reinventar e não seguir o discurso de maneira clara, como vinha fazendo o Presidente da Renamo, aí pode haver expectativa de uma coisa nova que nos é desconhecida. Mas os deputados da Frelimo e outros membros, agora em sua campanha política, estão provavelmente com o elemento que o Presidente da Renamo avançou nos seus comícios. É isso que eles têm como informação, a perspectiva de criação de regiões autónomas. Por isso que dizem não, e eu acredito que todo moçambicano, naquele modelo de divisão do país, definitivamente era de repudiar, a não ser que efetivamente traga algo novo e saiba convencer, não só a nós em termos discursivos, mas a própria Assembleia da República que tem capacidades de legislar, de discutir efetivamente como nossos representantes. Olhando para este cenário, a Renamo vê hoje ao público repudiar os movimentos da Frelimo, dizendo que é uma campanha de desinformação daquilo que foi o espírito do acordo entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o próprio líder da Renamo. Como é que analisam estas alegações da Renamo? Uma bunda quando começou trouxe aqui a problemática dos conceitos.
se nós chamarmos acordo o que saiu do Presidente da República e o líder da RENAMO, provavelmente haveremos de estar aqui a entrar em alguma falácia, alguma dificuldade de fazer análise, porque efetivamente o espírito não foi nada acordado. Foram entendimentos, aproximações que visavam evitar com que o líder da RENAMO, que é do maior partido da oposição, continuasse com campanhas com um discurso relativamente violento. Há uma estratégia de comunicação, de aproximação de moçambicanos para que estes tenham um espaço claro para colocarem as suas preocupações. E um dos espaços ímpares que poucos moçambicanos têm de fazer diretamente é o acesso ao Presidente da República. Isto faz muitas vezes via seus grandes representantes. E estamos a ver agora esse diálogo que tem estado a acontecer entre o Presidente da República e outros representantes de partidos políticos. Então, aí, esta aproximação, o convite do Presidente da República era mais para trazer a consciência de que há um espaço para discutir as suas ideias. Não precisa de continuar avançando com isso, principalmente com um discurso violento. E isto foi aproximado. Provavelmente eu não quero acreditar que os consensos que tiveram lá não continue a fazer a sua campanha política agradecendo como ele disse que ia fazer. Vou agradecer as pessoas e agradecimento não é problemático. Mas o problemático é que mensagem se leva para lá. Agora, se nós entendermos que o que aconteceu lá foram acordos, o que o Presidente da RENAMO trouxe era um acordo que tinha firmado com o Presidente da República, aí teremos algumas dificuldades em entender de facto o comportamento do Partido Frelimo. Mas eu não entendo aquilo como um acordo, porque não houve acordo efetivo. Aliás, foi indicado claramente quando o Presidente da RENAMO fez a ligação, dizia a alegação de vamos enviar, isso será aprovado de maneira muito simples, direta. O Presidente corrigiu isso imediatamente, porque há espaço para discussão em Moçambique e os fóruns de debate político devem ser respeitados, as sensibilidades dos representantes do povo devem ser respeitadas. Então, talvez houve uma má percepção aqui por parte do líder da RENAMO. Uma outra acusação de que... Eu queria só dar uma colherada. É a seguinte, sem pôr em causa o que a doutora Bonaissa disse, eu penso que, por outro lado, deve ser uma estratégia da RENAMO para fazer um aproveitamento do momento político interno dentro da Frelimo. Não é? A Frelimo está em transição interna, havia um presidente, outro da República, agora estamos a ir para outro Presidente da República, que não é membro de comissão política por eleição, mas por inerência de funções. E há este debate de se é o partido que manda no Presidente da República ou se é o Presidente da República que manda na comissão política. E eu penso que, de alguma forma, e um pouco, eu estava relutante a usar esta palavra, a RENAMO desinformando, porque efetivamente acordo é mais do que uma simples declaração de que não, as suas inconformidades podem ser levadas à Assembleia. Acordou-se aí o quê? Então, esta desinformação, passa, pronto, é agressiva, mas passa. Essa desinformação tem em vista também, não é, tomar partido ou tentar agravar, se é que há dentro da Frelimo efetivamente alguma fricção na sequência desta transição. Julgo que há alguma estratégia política que a RENAMO está a encetar ou para agravar ou para desestabilizar de alguma forma esta transição que está a acontecer dentro do Partido Frelimo. Uma das acusações que a RENAMO faz ao Partido Frelimo é de estar a isolar o Presidente da República. Tendo em conta aquilo que acabaram de explicar, é uma questão de conceito, não foi um acordo, mas talvez um entendimento, um consenso. Faz sentido esta acusação que a RENAMO faz ao Partido Frelimo de isolar o Presidente? Bom, eu costumo estar em muitas discussões sobre este assunto. E a pergunta que muitas vezes intriga, que é posta, é por que membros não da Frelimo estão muito preocupados com uma questão interna da Frelimo? A Comissão Política e o Presidente News são Frelimo, são da Frelimo. Bom, pelos sinais exteriores, nós ainda não nos deparamos com uma situação em que efetivamente tenha havido um choque, em que tenha havido um desalinhamento, digamos assim. E
Pronto, é Renamo muito preocupado em atacar a Comissão Política porque quer ir mais à frente que o Presidente da República, etc. É como eu dizia, penso que aqui se trata de uma tentativa de criar, se não houvesse, há de passar a haver alguma fissura, alguma fricção dentro do Partido Frelimo. Eu penso que até aqui ainda não temos sinais em que tenha havido um choque entre aquilo que é a Comissão Política e aquilo que é a instituição do Presidente da República. Nanísio Benaissa. Bom, eu acho que não, definitivamente. Eu ouvi de facto essas declarações e também não tenho a percepção de que o Presidente da República esteja isolado. Ele tem uma cobertura e uma cobertura forte do seu partido. O que haveria de me fazer pensar que de facto estava isolado é se a Frelimo dissesse que não, nós não aceitamos que submeta este projeto de lei, coisas desta natureza, mas a Frelimo está a dizer que não, assim como disse um membro nosso que é o Presidente da República, submeta. Vai se discutir, mas o espírito de divisão não vai acontecer, porque não vamos permitir. Então, eu acho que tem que ser entendida nesta perspectiva. Não há sinais nenhuns até agora desta decisão. Eu acho que há muito espaço ainda de debate, mesmo a nível do próprio partido Frelimo. E estas coisas também são discutidas em termos de pormenor, acredito eu, o próprio projeto, a filosofia do projeto. Hoje falamos do espírito deste projeto, porque até agora só é conhecido o espírito e fazemos suposição que o espírito é aquele que o líder da Renamo foi apresentando. Até hoje não temos nenhuma outra coisa diferente. Então, a ser assim, é por isso que eu disse que os debates têm nos levado ao entendimento de que não, se é efetivamente aquele, não, mas isolamento, não tenho essa percepção. Ok, vamos seguir para o nosso segundo tema. Estivemos aqui a analisar aquilo que é o ambiente político no país. O município da cidade de Tete demoliu esta semana 15 casas com recurso a uma pá escavadora por considerá-las de construção ilegal. Os proprietários estão revoltados, uma vez terem comprado espaços junto dos secretários de bairros. Mas antes desta reportagem, vamos acompanhar demolições em Maputo. O Conselho Municipal iniciou a demolição de 400 casas em zonas de risco. Trata-se de casas localizadas nos bairros de Maguanine, Zimpete e Matendene, cujas famílias já receberam espaços em locais seguros. A presença da bulldozer logo pela manhã sinalizava o arranque de um processo de demolição das 257 casas que se encontram nas zonas propensas a inundações na cidade de Maputo. A máquina entrou em ação e só nesta quinta-feira foram demolidas 21 casas nos bairros de Maguanine, Segundo o Conselho Municipal, a demolição das 257 casas é do consentimento dos proprietários, uma vez que estes foram atribuídos terrenos nas zonas de Chiango, Marraquém e nas periferias do Hospital Psiquiátrico. Nós, ao longo desse período todo, fomos conversando, fomos dialogando com os nossos munícipes que estão reassentados e compreenderam que há essa necessidade de nós ficarmos com este espaço como Conselho Municipal e eles ficarem com outro espaço que nós indicamos e construímos, ou seja, ajudamos a construir as suas casas. O município diz ainda que não é da sua responsabilidade atribuir material de construção aos afetados, embora esteja a oferecer apoio básico. Este processo não se trata de uma ação punitiva. Quando destruímos as casas, parece que estamos a punir os nossos munícipes. Não, nós criamos condições. Demos espaço, ainda não concluímos do ATE, demos cimento, demos pedra, pranchas, pregos, arame, portanto, para construir as suas casas. O estudo para a identificação das zonas de risco contou com a participação de engenheiros da área, contratados pelo Conselho Municipal. A idilidade pretende, a breve trecho, criar uma rede de evacuação das águas das chuvas nestes locais, por isso a ordem de abandono.
E agora sim, o município da cidade de Tete demoliu esta semana 15 casas com recurso a uma pá escavadora por considerá-las de construção ilegal. Os proprietários estão revoltados, uma vez terem comprado os espaços junto aos secretários de bairros. O município da Matola começou e os outros vão ganhando coragem. Na segunda-feira passada, foi a vez da idilidade de Tete, que decidiu deixar cair mais de 15 casas construídas ilegalmente nos bairros Samora Machel e Mpadue. Os proprietários não se conformam com a decisão do município de Tete e lamentam pela mão dura. Disseram que era uma estrada principal, mas a estrada principal, dito, abrange 2 variadoras em frente, que eles é que fecharam a estrada para o Colégio Mundial. E tem uma estrada que entra para dentro do Nabila em direção à estrada da Nova Ponte. No nosso comitê do Círculo, que foi destruído ontem, onde o próprio presidente, em tempo de campanha, veio, sentou embaixo daquela árvore. Nós, como estrutura local, apresentamos a ele que esse era o nosso comitê. Agora, hoje, só estamos a ver que está a ser destruído o comitê. Comitê é sacrifício do povo, pouco. Que o povo contribuiu, pôr botijas de água na cabeça para construir o comitê. Hoje vê, deitar água abaixo, todo esse sacrifício do povo. Não sei, porque eu não vi nenhum documento que dizem o quê? Se é estrada, se é o quê? Eu não sei. Agora diz que é estrada, tá bom. Aquela estrada sai dali, chega para ali, porque fechou o muro de Nabila. Essa sai dali, chega aí, porque tem vereadoras fechando a estrada. Agora, parte os outros, parte esses, mas não parte as vereadoras. Isso é uma injustiça. Um dos proprietários destas residências contraiu um empréstimo bancário para a construção da casa e ainda não concluiu o pagamento. Queixa-se de não ter sido notificado pelo município e diz que perdeu razões para pagar a dívida. Não tive nenhuma informação. Eu só recebi informação a dizer que estão destruindo a obra. E onde eu vou arranjar mais dinheiro para fazer essa obra aqui? Não deixaram nada para aproveitar. Onde eu vou arranjar dinheiro? Eu me endividei no banco para fazer isso aqui. Todo o dinheiro perdido. O que eu vou fazer mais? Eu estou a dever o banco, sim. Estou a pagar até hoje. As demolições do município de Tete fazem parte de uma campanha que visa restabelecer as vias de acesso bloqueadas com as novas construções. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Tete lança a culpa aos secretários dos bairros, a quem acusa de venderem terrenos. O mesmo diz que a campanha do município não vai parar e que o objetivo é repor a legalidade. O município de Tete mantém a posição de força e diz que não vai permitir que seja substituído pelos secretários dos bairros. Não solicitaram atribuição de espaço. Não solicitaram, é isso que eu estava a dizer. Acordaram de manhã, o secretário do bairro pode construir aqui. Outras autoridades até do bairro, que também interferem neste processo de distribuição de terrenos, deixando o Conselho Municipal ao lado. Cidadãos que apareceram com papéis, né, de atribuição de terrenos para as autoridades lá do bairro e situações em que há venda de terreno. Venda de terreno. Não, eu comprei aqui. Por isso que estou a construir aqui, porque eu comprei. Mas comprou com quem? Comprou com quem? Não, eu comprei com o secretário do bairro. Não se vende terra. O papel do secretário do bairro não é de vender terra, é de ajudar o presidente do município, de ajudar o Conselho Municipal, facilitar a ação do município na solução dos problemas dos municípios ali naquele bairro. Não é de criar problemas para o município. O edil de Tete diz ainda que não haverá favorecimento, mesmo tratando-se de casas de responsáveis do município ou do governo provincial. Eu me percebi que neste processo parece que estamos a agir criando um ambiente de existência de filhos e enteados, mas não é este o princípio. Tenho informação que estamos a mexer algumas infraestruturas de alguns cidadãos, mas estamos a deixar de lado aquilo que são infraestruturas dos vereadores. Portanto, aqui não é problema de vereador e não vereador. O problema é da legalidade. É ou não é vereador? Está ou não está? Digamos, está legal, muito bem. Está ilegal? É para agirmos. Portanto, essas construções que são dos vereadores, que também estão mal parados, também vamos agir. Não vai ficar nada que esteja
digamos, não vamos deixar de lado aquilo que está, digamos, fora dos parâmetros que estamos a exigir. Celestino Checanhaza calcula que a campanha de demolição vem abranger todos os bairros com construções ilegais. E voltamos à análise com os nossos convidados. Anísio Banaíssa, a demolição de infraestruturas não começou hoje, né? Já começou na Matola e agora lastra-se pelo país, como é o caso de Tete, mas de um modo geral acontece um pouco por todo o país. Faz sentido que se deixem bairros inteiros crescerem e só depois disso o município venha deitar tudo abaixo? Quer dizer, compra-se espaço, comprando ou não espaço, há um processo para a construção de uma infraestrutura que não é imediato, leva o seu tempo. E muito tempo depois vem o município e deita tudo abaixo. Bom, nós estamos a ter uma cultura má. Esta é a minha primeira colocação, que afronta os procedimentos legais, acima de tudo. Primeiro, as autoridades municipais têm estado a dormir um pouco a mais do normal, acima do normal. Não se concebe, de facto, que algumas atividades de cunho ilegal estejam a acontecer aos olhos da própria edilidade, sem que esta tenha a sua mão e responsabilize as pessoas de maneira tempestiva. Segundo, nós também como povo, cidadãos, estamos a perder a cultura de legalidade, porque você conhece quais são os procedimentos, você faz e diz que porque o município está-me a deixar, esquece que o município também tem as suas dificuldades de incapacidade, às vezes, de fiscalização permanente de todo o espaço territorial e outros elementos técnicos para poder fazer o controle efetivo. Então, você aproveita-se desta incapacidade do município, vai fazendo construções ilegais, depois quer exigir alguma proteção dos seus direitos. Eu acho que isso também é inconcebível. Então, aqui há partilha pela metade de responsabilidades sobre este fenômeno. Eu acho que existem alguns princípios, quando falamos de administração pública, que um deles é o princípio da legalidade, a responsabilidade, prestação de contas e alguns outros. Eu acho que o princípio da legalidade é o que está tentando ser salvaguardado aqui. Os municípios têm um plano de ordenamento de território e este plano deve ser seguido. Se nós estamos numa situação em que descobrimos que uma obra, de facto, não está a obedecer este plano de ordenamento de território, está edificada numa via pública, há responsabilidade clara do município em desobstruir a via. Isto passa necessariamente por destruir este imóvel para que a via seja efetivamente uma via pública, porque é para serviço efetivo público. Mas temos aqui alguns elementos de responsabilidade, em que acredito que as autoridades judiciais podem ajudar os lesados a seguirem ou a terem os seus direitos relativamente salvaguardados. Tudo isto na base legal. Primeiro, quem vendeu o espaço são os secretários dos bairros. Esses indivíduos estão a agir à margem da lei. Então há que se responsabilizar esses indivíduos e se pautarmos por um Estado que obedece princípios de lei, nós vamos criar isso um elemento de cultura de legalidade, provavelmente resolveremos problemas futuros. E eu acho que a ideia aqui é: vamos descobrindo onde é que estão as nossas falhas, vamos resolvendo as nossas falhas, onde as pessoas têm que ser responsabilizadas, vão ser responsabilizadas. Se o Estado se não cabe ao Estado fazer indemnização, também o Estado não deve fazer. Mas o Banaíssa levantou aqui um aspecto importante, que é do ordenamento territorial. E disse que, supondo que o Banaíssa está a levantar uma infraestrutura na via pública, o município só vem a ter conhecimento quando já acabou de construir, por exemplo, a sua casa? Não, em princípio não devia ser assim.
mas vamos atender às condições dos nossos municípios, a capacidade humana, a capacidade de meios técnicos e de outra natureza, e constrangimentos até de outra natureza, o próprio ambiente, que às vezes dificultam a capacidade efetiva de gestão do espaço municipal. E a ser assim, eu acho que há responsabilidade, de facto, do município, mas existe também o conhecimento das leis pelo cidadão. O cidadão tem que pautar por vias legais para a construção e sabe que a única autoridade que pode me autorizar a construir é o município. Se tem uma autorização municipal para a construção, de atribuição de terreno e construção, definitivamente o Estado devia indemnizar este indivíduo. Já voltamos à questão da legalidade. Sr. Mabunda, qual é o seu ponto de vista em relação às demolições? Bom, primeiro claramente que é muito lamentável que tenhamos chegado a este ponto. É lamentável, quer dizer, chega-se a destruir, é lamentável. Mas primeiro são duas, entre outros tantos, mas essencialmente aqui são duas situações. Uma é daqueles que foram reassentados várias vezes e voltaram ao local de risco. A segunda situação é de construções ilegais. Bom, em ambos os casos, primeiro, deve haver meia-culpa em ambas as situações. Já disse uma parte do Dr. Bonaissa que a nossa estrutura, as nossas autoridades têm a sua cota parte, que é essa fraqueza em termos de fiscalização, em termos de inspeção, em termos de controle daquilo que acontece no seu território espacial. E isso vemos, felizmente ou infelizmente, eu trabalho na comunicação na EDM, e um dos problemas graves que estamos a ter agora é construções até embaixo das linhas de alta tensão. Construções de barraco, ou embaixo, estradas que passam entre aqueles ferros que transportam energia de muito alta potência, ou a uns 2 metros, meio metro dali, totalmente arriscado. Mas lá está, temos esta parte que está de alguma forma enfraquecida por parte das autoridades, que é a inspeção, é o controle, é a verificação daquilo que acontece no seu território de jurisdição. Todavia, esta fraqueza não pode ser um passaporte verde para a ilegalidade. Não pode ser o passaporte para o cidadão por saber ou perceber que há fraqueza neste naquela frente, aproveitar-se. Não, vimos ali, obstruíram via de escoamento de águas. Aquilo que aconteceu na Matola. Extremamente lamentável. Lamentável que se tenha que destruir. Mas o próprio cidadão devia ele próprio ter tomado consciência de que também não beneficia de nada estar numa zona em que alaga, que é inóspita, mas temos visto este tipo de situações. Depois, a obstrução das vias, construir, roubar a estrada ou mesmo na estrada, é complicado. Portanto, para encurtar. Mas antes mesmo de encurtar, de um modo geral, não são só construções ilegais que nós temos no país? Sim. Nós temos só questões de legalidade. Também temos casos em que o próprio município, às vezes os secretários de bairro, quem vende o terreno, vende para uma ou duas pessoas, ou mais. Esta mesma obra, em algum momento, será demolida. Então, quem sai prejudicado neste caso é o cidadão. Bom, os casos de dupla atribuição de terrenos têm outra configuração. Se atribuiu o terreno a 2, 3 entidades, mas aquele terreno está numa posição legal, digamos, em que se pode construir, o tratamento é diferente. Mas neste caso trata-se de ocupações ilegalmente de espaços que não foram previstos nem tratados para construções, vias de acesso, vias de saneamento do meio, etc. Estes, penso que, infelizmente, não pode haver condescendência, sob o risco de nós já estamos a sofrer de alguma forma e não sabemos
ainda não houve assim uma explicação muito grande. Quando chove a cidade de Maputo, fica toda submersa quase. Sim. Por quê? De alguma forma, penso, empiricamente, há de haver problema as vias estão obstruídas, construções, valas de drenagem entupidas, ou eventualmente alguém terá construído em cima de uma vala de drenagem. É preciso repor. É um desafio muito grande, porque isto encontramos a extensão de todos os municípios. Se houver 1 ou 2 municípios que digam que não têm estas situações, não sei se será inteiramente verdade. Mas é preciso, não só o presidente da Assembleia do município de Tete, mas todos os outros municípios procurem pôr guisa ao gato, como se diz, porque de alguma forma nós vamos a outros países, não longe daqui, não é preciso mencionar. Vemos que há ordem nas construções. Pelo menos não se constrói onde alguém tem de construir. Não, há ordem. Estamos agora com este dilema das cheias, por exemplo. Já as pessoas foram reassentadas mais de 5 vezes. E se nós queremos desenvolver o nosso Moçambique, o nosso país, as nossas cidades incluídas, não vamos poder fazê-lo enquanto não... Se bem que não podemos dominar as águas, a natureza, mas nós podemos fugir das zonas de risco. Mas o que estará por detrás destes reassentamentos? Dizer que reassentam as famílias, não é, no local seguro, e elas sempre retornam àquele local. Não, em parte, claramente, penso que é a fraqueza das nossas autoridades, porque é de competência. Tem ou devia ter uma secção de inspeção, de fiscalização, de controle e verificação. A polícia, as polícias municipais, etc., etc., tem por papel verificar se no território de jurisdição as coisas correm de acordo com a lei. Havendo esta fraqueza, bom, acabamos desembocando nesta bagunça, nesta desordem que não nos beneficia, não crescemos. Talvez o maior desafio... As pessoas normalmente retornam para lá muitas vezes porque aparentemente é um pouco mais confortável, menos trabalhoso. Estão próximos de algumas escolas, estão próximos de infraestruturas sim, e serviços. Então, preferem estar naquela situação de risco por este motivo. Porque provavelmente o próximo ano não vai chover como choveu este ano, então estaremos relativamente tranquilos. Mas são pressupostos que eles criam. Segundo, porque alguns são atribuídos terrenos, até constroem lá, voltam para aqui porque acreditam que no ano seguinte, também voltando a acontecer, terão outro terreno, então vão estar a sobreviver neste exercício de estado de ir compensando, afastando. Okay. Então esta filosofia também existe. Mas o lado que eu acho que é mais crítico, que devia ser apontado, e essa responsabilidade vai para os prédios de Maputo, em grande parte deles estão com construções ilegais lá em cima, que sobrecarregam... Não perca o seu fio de pensamento. A Noite Informativa sai para um breve intervalo. Continue a acompanhar-nos até já.